Olá, tudo bem? Voltamos com Até Que é Legal, nossa terceira temporada. Gente, que alegria a gente vai voltar para conversar com vocês sobre assuntos muito relevantes da área jurídica ou não. E hoje a gente tem convidado. Então, se liga que vai ser massa. Eu sou Thaís Dória, sou professora, sou advogada, sou mãe, sou feminista e estou aqui hoje para conversar sobre bets com duas pessoas muito legais, uma que faz parte, do meu dia a dia, nossa amiga Sara, e um convidado que é o Tiago Dória. E eu vou deixar ele se apresentar. Sara, primeiro, Tiago, fique à vontade. Olá a todos e todas, estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Sara Saraceno, sou advogada, sou mãe, sou feminista e estou aqui para aprender sobre bets. Eu sou Tiago Dória, eu sou advogado, sou professor, sou pai, sou feminista e estou aqui para a gente conversar sobre bets. Sobre os problemas, talvez, sobre os dilemas, com certeza. Porque a gente tem muitas camadas em volta desse fenômeno que a gente precisa olhar com um pouco mais de calma. E a gente estava conversando antes, né? E, enfim, gente, que diabo é bets? É a primeira pergunta. Começar, essa, né, isso aí. Queremos saber o que é bets. Que diacho é bets? Isso a gente apelidou de bets, né? Porque todo site todo não, né? Mas a maioria dos aplicativos e sites de aposta tem aí, não sei quem bet, minha mãe bet, meu pai bet. Então, e aí a gente apelidou esse fenômeno e o mercado já fala assim também. Em relação aos sites e seus correspondentes aplicativos de apostas e que estão muito ligados às questões de esporte, porque é um fenômeno que propicia um ambiente de resultados imprevisíveis, onde você pode apostar num determinado final de um jogo, ou num lance, ou enfim. Então, é um fenômeno mundial, embora a gente tenha, na história, na Inglaterra, tem mais essa coisa das casas de aposta, e parecido com o que a gente tem aqui de loteria, mas lá essas casas de apostas são comuns, você pode apostar em qualquer coisa, né? Você aposta se o Papa vai... Quando a gente está sem Papa, se o Papa vai ser escolhido esse mês ou não, se é fumaça branca ou preta, eles apostam tudo. Apostam tudo. Qual é a cor do vestido da rainha no jantar, não sei o que, tudo. Enfim. Mas mais recentemente, aí dos anos 2010 para cá, a gente tem um fenômeno mundial de sites, porque a gente já tem estrutura de informática e meios de pagamento suficiente para que um site em qualquer lugar do mundo receba dinheiro de qualquer lugar do mundo e faça aposta de qualquer lugar do mundo. E esses sites ganharam muita visibilidade patrocinando o esporte, patrocinando times e ligas e fazendo, enfim. Esse fenômeno, óbvio, chega no Brasil. Nos últimos anos, a gente teve uma entrada realmente no Brasil mais forte e isso acabou levando a alguns movimentos e algumas consequências. Mas, basicamente, bets são esses vários, e aí, operando no Brasil, estima que são mais de 1.400. Então, é esse fenômeno do apostar online, normalmente no celular e normalmente naquela agonia ali de vai, não vai, bota aqui um dinheiro, enfim. Que encaixa com uma coisa que também é da nossa cultura, do joguinho, da fezinha. Então, foi sopa no mel, e aí por isso no Brasil isso cresceu tanto e tão vertiginosamente. Porque aqui no Brasil a gente tem, né, Sara, essa questão da gente estar sempre apostando. A gente, quem não conhece Jogo do Bicho, quem não conhece loteria, tem um tio que joga na loteria há 200 anos, né, Sara? Mas tem esse desejo, né, de enriquecer magicamente, né? Porque as próprias redes sociais estimulam isso, aí a gente vê. E aí, acaba que esses jogos de aposta acabam estimulando as pessoas justamente a buscarem esse enriquecimento mágico, né? Agora, me responda uma coisa, rapidinho, antes de você continuar. Não, vai. Não era proibido a aposta no Brasil? É isso, veja. A gente tem vários... Fiquei perdida. A gente tem uma proibição do jogo no Brasil desde a década de 40 e tal, principalmente em relação aos jogos de azar, cassino, enfim, né? Que pega também a questão de jogo do bicho, mas de um tempo para cá a gente passou a sofrer um impacto de um fenômeno mais mundial. Isso acabou levando o Brasil a se adaptar, digamos assim, a entender que para esse tipo de aposta, nesse formato, com a regulamentação,
era melhor adotar uma política e era melhor legislar e regulamentar do que ficar à margem disso. Claro, porque né? a gente vive, né, numa rede hoje que é universal, a gente está falando de, né? Eu imagino que deve ser muito difícil você proibir, por exemplo, eu aqui em Salvador, apostar em um site de outro país. É a pressão do capital também, né? É. Vamos considerar, mas vamos lá. E legislação? Tem legislação? Tem, é isso. A gente Pronto. tem uma legislação nova do final do ano passado, que está em implantação. Tá. E aí, ela, inclusive, o Ministério da Fazenda divulgou recentemente a lista das bets que já tinham dado entrada no pedido de operação no Brasil, com as suas com as suas condições. E aí, de 1.400, mais ou menos, bets disponíveis para jogo no Brasil, tem menos de 100 em processo de habilitação regular. Corretinha. Não é nem dizer que corretinha. Tá. Com ânimos de estar corretinha. Pelo né? menos tentando, né? Matriculadas, vamos chamar assim. E aí, tem algumas bets famosas que ficaram de fora, tá dentro, tá fora e tal, etc. Mas não vai variar muito. Então, a gente, no final das contas, a regulamentação é boa. Tá. A gente tem alguns mecanismos muito interessantes. Então, tem tem uma ligação com alguns mecanismos do mercado financeiro, tem depósito em garantia, né, para proteger o ativo ali do apostador, tem inclusive até a previsão de se fazer um certo intermédio com a Secretaria com o Ministério da Saúde, se houver índices ali de adictos e tal, tem uma forma de você... O que é adicto, gente? Viciado, É viciado. porque o povo do direito tem essa mania de falar chique. Não, é porque a lei fala adicto, né? Mas é isso. O alviciado, né? A pessoa que se viciar em jogo. Isso é um problema de saúde pública. Sim. Né? E aí, assim, por que a gente... E aí, no final das contas, como você disse, a gente trata num podcast que fala de direito, às vezes não. Talvez o direito seja o último dos problemas das bets hoje, porque a gente já tem um início a gente já tem uma lei, né? Teve uma medida provisória, foi convertida em lei e tal, misturou lá no Congresso, mas a gente já tem uma lei muito razoável. Só que a gente tem uma cultura muito ruim. Então, Que negócio da lei pegar, né? não é isso. Até que Consiga se as conscientizar, estruturas estatais façam diferença nesse momento, né, a gente tá... a história do jogo do Tigrinho. Nem Eu já ia te permitido perguntar. Menino, a gente tá com sinergia aqui. Jogo eu já ia do te perguntar Tigrinho, isso. embora já tenha projeto, nem permitido a rigor mas o povo tá mandando Tigrinho pros outros no WhatsApp, aposta, não sei o quê, e, enfim. É porque seria jogo de azar, Tigrinho, não é isso? É Eu caça-níquel. não sei como é. É tipo caça-níquel. caça-níquel. Mas Mas as bets, mesmo nesse patamar que estão, já tem ampla divulgação, propaganda. Eu estava assistindo em casa mesmo o último jogo do Bahia. E Ave tava Maria. lá, Que bets, bom de bets, parte. todos eram bets. Gente, É. era tudo bets. E a gente fica, isso é mais um estímulo à população a comercializar Sim. esse produto, que na verdade é um jogo, né? Sim, sim. Acho que a gente... E aí, o que é que a gente precisa amadurecer? Né? Como eu disse, eu não gosto do produto, não sou apostador, não vou apostar. Não Não vejo é sua graça praia. nenhuma. É isso, eu vou tirar R$100 e botar no jogo. E outra eu tomo coisa. 6 cervejas, pare com isso. E outra coisa também, por exemplo, que a gente falou aí do adicto. No cigarro, você tem na caixa dizendo, fume e você pode morrer. Tudo bem. Mas e as bets? Tá fazendo a propaganda e não tá, na verdade, alertando para os perigos à própria saúde. É isso, mas veja, quantos anos, décadas a gente demorou Pra para isso, pegar é o verdade. cigarro, para pegar a bebida e botar numa caixinha de que isso é perigoso. Eu vou fazer propaganda dentro de determinadas condições. Gente, quando eu era entendeu? pequena, aí a gente fala a idade, né? Mas quando eu era pequena, eu me lembro que as propagandas eram tipo o povo surfando. É comercial de né? Hollywood. Era Hollywood aquele o rock and roll, era mesmo, Sara. Aí Pois depois é. que virou. Então, Mas só hoje que a já gente tem. tá, isso, como a gente está nessa velocidade, a gente está esperando, e a gente já viu acontecer com outras, né? Sim. Então a gente está esperando que isso aconteça. E a rigor, o CONAR, inclusive, já está se reunindo, já tem uma normativa para propaganda, mas acho que eles ainda falta evoluir, enfim. Então, o que está em volta das bets é que a gente vai precisar amadurecer e entender onde é que o direito de sociedade e o Estado tem que alcançar ou não. É que também é muito rápido, né? Eu acho que a gente está num período de velocidade, um mundo de veloz, assim. Então, as bets chegaram muito rápido, tudo muito rápido, assim. Mas aí tem que entender também outro problema, né? Que aí está sendo noticiado amplamente, que é a questão da utilização do próprio Bolsa Família, que é um pagamento, né, de um benefício assistencial,
para esses jogos de aposta. Aí a É gente vai isso. ter que fazer um propaganda, é ótimo, um programa só pra isso, É porque é coisa. E aí, né? veja, não é legal? Eu posso comprar uma caixa de 51 com R$100 e não posso fazer uma aposta com R$100. Né? E a Então, autonomia, né? É complexo. né? Então, assim, é difícil. É um E é um problema, problema que é um não problema. é jurídico. Então, por quê? Porque proibir qualquer coisa não necessariamente vai dar o resultado que a gente espera. Então, a gente antes estava falando, pô, a bet é um problema e tal, etc. Qual é a solução? Qual é a solução? Educação, conscientização, amadurecimento da população, cultura. E não é para a questão das bets. É para um sem número de problemas que a gente tem no Brasil. Sim. Então, talvez a grande alternativa nesse momento é a gente precipitar alguns processos. Então, a limitação de propaganda Sim. é boa. Então, a evolução em relação até a como o esporte trata isso. Sim. Né? Porque a gente tem 3 fenômenos completamente diferentes, que é a pessoa ser viciada em jogo, um jogador que manipula o resultado em função de uma bet é patrocinar um clube de futebol. Sim. A rigor, nada tem relação, Sim. mas está tudo dentro do mesmo caldeirão. Então, como é que eu vou pegar esse fenômeno todo né, eu vou dar uma solução jurídica? Não. Então, eu vou entender que tem, primeiro, né, quais são as bets que estão operando, regulares e tal. Então, E por partes, né? Então, o governo federal está avançando em algumas questões. Ótimo. Outra coisa e aí, outro estudo que saiu de bet, o pessoal do varejo e da educação superior reclamando que perdeu receita em função de pessoas deixando de pagar A a mensalidade. mensalidade ou deixando de comprar um item para apostar numa bet. É um problema porque se eu deixo de comprar um item ou um serviço que é produtivo no país para botar o dinheiro numa aposta que não vai produzir nada, embora recolha imposto, é um problema econômico. Mas aí é que tá, né? A gente vive um país de tanta desigualdade que às vezes veja, a pessoa fala Thaís, assim, meu Deus, é o que eu posso, de repente, né? Mais do que isso, Onde eu vou aventurar. qual é a percepção de valor que a pessoa tem em relação a um por R$100, a pessoa entra aqui no celular e compra uma blusinha, ou aposta, ou se matricula. Com a mesma facilidade. O imediatismo também, Né? né? A propaganda é parecida. Você vai ver você vai ver esse dinamismo, essa fragmentação, essa coisa de estar tudo tão à disposição, tão rápido, e é tudo tão imediato e louco. Eu não posso achar que o consumidor, ele é... E aí vem um certo elitismo, né? Porque o povo tem que ser não educado, sabe... o povo Não, velho. E aí o comércio, se o comércio está perdendo para a aposta, é porque ele não está conseguindo mostrar ao consumidor que aquilo que ele está vendendo tem mais valor do que uma aposta. É complexo. Né? Se a educação está perdendo para a aposta, é porque Educação, a pessoa... então, é complexo. Não é? Educação com 3 professores na mesa, eu vou me... Aí Sara daqui a Eu pouco vai não. dizer, eu não, porque ela tá com essa manhã, não. Minha flor, deixa eu te explicar, todo mundo que faz mestrado é o professor um pouquinho. Eu não, Não. dou treinamento corporativo. Eu sou professora. Ainda. Mas assim, eu acho que essas questões, claro que a gente está falando de regulamentação, mas também envolve a necessidade de se pensar no Brasil na sua desigualdade. Isso tem muito a ver. Sim. E de colocar assim, as pessoas que desenvolveram essa legislação para as bets e tal, e que trabalharam nisso no Ministério da Fazenda, tem um primeiro impacto disso no orçamento da União, que eu não posso ignorar. Sim, Então tem uma arrecadação. sim. Né? Tem gente que, para falar mal, diz, porque tinha um rombo fiscal e aí regulamentou a bet para cobrir o rombo fiscal. Se for assim, não valeu? Valeu. É Vale. melhor do que não fazer, né? Esse Né? objetivo, pelo menos, foi atendido. Então, segundo, a gente, né, num país em que a gente fala tanto de liberdade de democracia, é entender que eu não posso ter determinadas situações proibidas e levar juízos morais, né? A interferência do Estado na autonomia e liberdade. Então, né? assim, num país que sempre jogou e apostou, e que você chega em qualquer esquina tem uma lotérica, você bota R$5 na Mega Sena, que é diferente de você apostar se fulano ou Beltrano vai fazer um gol antes de 30 minutos ou não vai. Isso.
Você pode ter outros tipos de regulamentação, entendeu? né? E, então, a coisa que a gente... Todo esse cenário vai precisar de amadurecimento. Então, e acho que a gente está num caminho razoável. Mas é um caminho que vai ter eventos ruins. Vai. Então, a gente teve no ano passado, retrasado, aqueles escândalos de manipulação de resultado. Aí as pessoas ligam a manipulação de resultado a um problema das bets. Quando as bets são as vítimas. Sim. Né? Se a probabilidade de um evento é alterada por um jogador, quem está perdendo dinheiro é a bet. Então, tanto que as próprias bets ajudam a investigar, porque elas que estão porque é o que uma probabilidade, lesadas. se eu sei que Sara é uma jogadora que não dá falta, de repente ela começa a dar uma coisa estranha, né? Se Sara toma um cartão amarelo de propósito, né? E aí tem N casos. Aí, do outro lado, a gente começa a ter pipoco aí de pessoas envolvidas que eram sócios ocultos, porque é um fluxo de dinheiro muito grande. Eu imagino. Né? Então, na hora que eu encurralar esse fluxo de dinheiro, no sentido de botar o dinheiro que sai da onde, que vai para onde, quem ganhou quanto, quem apostou quanto, quem pagou o tributo, né? E aí, tudo isso funciona bacana, fica legal. Mas até a gente chegar lá, a gente fica nessa. Agora, ter um sócio oculto que está lavando dinheiro é um problema da Bet ou é um problema do Brasil? É do Brasil. E aí vai estar lavando dinheiro em qualquer lugar, né? Podia estar lavando dinheiro em qualquer lugar. Gente, a gente tem muito que falar sobre isso, mas nosso tempo está acabando. Tiago, eu não sei nem como te agradecer. A gente volta e faz de novo. Coisa linda. Obrigada, meu Nada, querido. disponha. Muitíssimo obrigada. Vou sair aqui sabendo um pouquinho mais de bets do que eu cheguei. E a gente também não vai sair falando bobagens, porque a gente, né... Vocês não falam bobagem. A gente escuta muita coisa e a gente realmente não sabe. E, na verdade, assim, tem muita coisa a regulamentar mesmo, né? É importante. Mas mais importante, eu acho que a regulamentação está num caminho, o que a gente precisa é amadurecer. Todo mundo, as bets, os clubes de futebol, as televisões, os apostadores, os parentes de apostadores, todo mundo, né, até para entender se o cara tá viciado ou o cara tá se divertindo, enfim. E aí mais uma vez, vocês não vão me ver apostando nunca. Não fale isso. Não vão me ver apostando. Mas você não pode, nunca, né? Nunca. Mas eu não posso ser, assim, absoluto, ou não posso ser maniqueísta num negócio que, a rigor, tem o direito de existir. Então, como é que isso aqui vai existir direito, existir bem feito? Vamos lá. É isso mesmo. Cenas dos próximos capítulos. Obrigada, gente. Obrigada, até mais. Até a próxima. Curtam, compartilhem. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima.